Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer essa pinturinha pra gente, vamos ver? Vamos lá, pintar aqui o nosso desenho que eu fiz no último vídeo, deixar aí pra vocês. Bom, eu vou começar por esse fundo e vou colocando o preto. Terá um fundo assim bem escuro que vai se emendar as flores de acabamento para as laterais e as folhas. Olha só como eu vou colocando, né, em uma grande quantidade do preto, vou pintando mesmo, vou usar o branco para sumir, para dispersar esse tom assim muito escuro em cima do meu tecido e vou usar também o azul petróleo para dar um tom para as nossas flores de acabamento, né, que seria flores de batidinhas, caso essa flor fosse bem pequenininha, fosse um arranjo bem pequeno. Daí eu fiz tudo assim bem grande. Bom, aquilo que eu tava colocando só o preto, eu coloquei preto para o centro da florzinha e estou colocando o azul petróleo para a parte de fora. Você não precisa encher toda a pétalazinha da florzinha com o azul petróleo. O centro dela com preto, a gente preenche ela quase toda com azul petróleo e deixa um pouquinho assim, olha, quase nada, pra gente colocar o branco. Quando a gente coloca o branco aí as pétalas vão assim, se destacar bem aí em cima desse fundo tão escuro. Eu não vou crescer demais esse fundo, né? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de preto, já vou pegar o branco, ó, e vou já dispersando essa cor escura aí em cima do branco do tecido. Por falar em tecido, isso aí é uma sacaria. As pessoas costumam perguntar que tipo de tecido que estou pintando. Hoje eu estou pintando novamente uma sacaria, aquela bem grosseira, fica até soltando uns pelinhos. A gente vai passando o pincel e vai soltando os pelinhos. Vou colocar o branco também, deixando assim em destaque essas flores, que você pode fazer elas assim, dessa forma bem redondinha, bem séria, né? Aquela pintura bem séria. Ou você pode entortar um pouquinho, riscar um pouquinho, olha. Tá vendo? Fazer uma curvatura com o pincel enquanto você vai trazendo luminosidade para as pétalas em si das suas pequenas flores, né? Comparada a essa papoula aí tão grande. Eu vou continuando com o preto porque o fundo da minha pintura hoje realmente vai ser o preto junto com o branco. O preto para aquela profundidade e o branco para a gente dispersar esses tons, ou esse tom mais escuro. Se bem que ali vai cair um pouquinho do azul petróleo, do verde das folhas, porque apesar de eu colocar também bastante preto para as folhinhas, da mesma forma que estou colocando para as flores, mas levará o verde e a gente vai deixar que esse verde se destaque, apareça também um pouco. Aí eu vou pintando mais uma florzinha que tem aí atrás. Mesmo processo, a região central bem escurinha com preto. O em volta eu vou colocando o azul petróleo, que claro, também é bem escuro. Mas olha como fica uma cor bonita quando a gente coloca o branco sobre essa mistura aí desse preto com azul petróleo, tá vendo? Essa parte de fora eu vou dispersando, usando o branco. E depois eu venho, claro, deixando em evidência as pétalas das nossas pequenas ou flores menores, não tão pequenas assim, né? Essa parte aí, né, segue também com flores. A gente ainda não chegou nas folhas, mas o trabalhinho que eu tenho para fazer nessa região dessas flores sempre é igual. Olha só. Vou mostrando, né, deixando o branco assim bem marcado, mostrando mais uma florzinha. O em volta, né, atrás dessas folhinhas que estão aparecendo bem, a gente pode colocar assim, ó, umas marquinhas para fazer entender que tem outras também na parte de trás. Olha só uma marquinha, não é? Já nos traz a ideia de que tem outra florzinha lá atrás.
Bom, essa parte de cima, essas outras flores, vou fazer do mesmo jeito. Olha só. Do jeitinho que eu fiz as de baixo, né? Foi a mesma forma que eu fiz a de cima. Então, vamos para nossa folhinha. Vamos ver como fazer a folhinha. Comecei com o preto, do mesmo jeito, né? Que pro espaço das flores. Comecei também com o preto, mas eu já vou colocando um pouquinho do verde. Os verdes que vou usar para minha folhinha serão o verde seco e o verde musgo. Fora isso, né? Colocar o preto e depois eu vou colocar um toquezinho de branco. Lá no final, vou colocar também um toquezinho de branco. Mas todo o espaço aí, olha, da minha folhinha, eu vou distribuindo esses 3 tons como uma base para ela. Vamos continuando aí, né, o preenchimento. É importante que a gente observe, quanto mais central para o nosso desenho, mais escuro, né? A gente vai usar uma quantidade de preto maior. E para as bordas, a gente vai usando os verdes. Verde seco, verde musgo. Para a parte de baixo, o verde seco. E para a parte de cima, o verde musgo. Vamos fazer toda a base. A emenda das tintas, você pode sair puxando, em vez de movimento circular, puxando de baixo, levando para o sentido da pontinha e vice-versa, tipo zigue-zague, né? Para que fique mais riscado. Aí já tá preenchida o espaço da nossa folhinha. Eu tô só colocando um pouco mais de tinta para fazer boa cobertura do tecido. E vamos então pegar um pouco de preto para a gente fazer a separação central e riscar um pouco aí por cima. Nos traz uma ideia de nervuras, umas depressõezinhas sobre a folha, mas todas no sentido do cabinho para a ponta, riscado, né? Eu vou deixar as bordas mais formadas e irregulares. Para já, eu vou deixar assim. Depois que isso secar um pouco, eu passo um pouquinho de branco, tá? Mas lá para o final, viu? Vamos fazer essa outra. Essa outra folhinha não será diferente. Vamos escurecer bem a parte que fica encostando na flor. Essa flor maior aí. E vamos distribuindo os verdes para a parte de baixo, o verde seco. Essa pontinha aí, a parte de baixo, eu vou caprichando mais no verde seco, colocando bastante dele. Você pode estar usando aí outros tons de verdes, viu? Olha o quanto coloquei de verde seco. Vou colocar o preto, emendando tudo isso. E daí eu vou detalhar com o verde musgo. O preto eu vou colocando, observe que eu já vou colocando ele aqui riscando um pouco. Eu vou levando o pincel para lá e para cá, porque aí eu já vou fazendo uma emenda dos tons, mas eu não vou fazendo uma emenda muito lisinha, aquela emenda muito bem feita. Eu vou fazendo uma emenda que já é riscada. Agora, com o verde musgo, eu venho distribuindo, né, um pouco. É quase que de luminosidade, né, porque o verde seco com o preto, ele fica aquele tom mais apagado, menos luz, vamos assim dizer. E o verde musgo, ele tem mais amarelo, ele é mais forte, mais vivo, mais claro, mais luz, um tom assim mais quente mesmo. Você pode deixar a folha como um acabamento já do seu trabalhinho. Ou você pode colocar um pouquinho aí
de preto com branco para fazer um acabamento no em volta, né? Mostrar um pouquinho de fundo no em volta. Olha só, eu tô espalhando um pouquinho do tom fundo aí atrás. Se apagar um pouquinho a folha, a borda da folha, a gente só marca mais, né? Passa um pouquinho mais do verde. Se manchar um pouquinho de verde para a parte do fundo, também não tem problema. Agora o branco, eu vou passando aí para fazer uns detalhezinhos. E esses detalhes, eles são apenas, é como se fossem uns arabescozinhos aí atrás, eles são apenas com branco e sujeira de pincel para essa pontinha. E eles podem ficar assim, mais voltados para o botão e para essas flores de batidinhas. Essas flores grandes para ser de batidinhas, mas que tem aquele sentido. Esse arranjinho você pode estar imprimindo ele pequenininho para um guardanapo, se é quina de um guardanapo, para algumas peças menores, conjunto de cozinha, ele serve bem para um conjunto de cozinha, impresso maior ou menor. No caso, para você ter o tamanho original dele, né, aí o tamanho que eu tô pintando, aí você iria imprimir uma folha A3, mas fica muito bom esse tamanho, uma folha A4, tá? Essa folhinha em cima, eu fiz a base dela do mesmo jeito que a de baixo, usando o verde seco e o preto. Agora, eu estou colocando aí um pouco do verde musgo, pincel número 14, tá, gente? É um desenho grande mesmo, dá pra perceber, olhando pelo tamanho do desenho e a minha mão. Então, o pincel grande serve bem nessa hora. Serve bem nessa hora, claro, se ele tiver bem cortado e lixado, né? Porque se ele tiver inteiro, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer o trabalhinho. Sem borrar um pouco as laterais, principalmente esse acabamento das folhas, que é um trabalho assim mais fininho, fica as pontinhas mais fininhas, mais delicadas. O botãozinho não vai ser pintado diferente. Observa que a parte de baixo dele eu já misturei com o fundo, o tom de fundo, né, o preto, misturando tudo. A parte de cima eu coloquei um verde musgo. Ele se perde aí no nosso trabalhinho e quem vai trazer ele de volta será o branco. Aí eu já vou fazendo o acabamento de fundo, pegando o branco, mesclando, unindo esse preto, pra gente sumir com esses tons, dar uma apagadinha com esses tons, aí pra cima do nosso tecido branco, né? Coloquei um pouquinho, uma borrifadinha de água, porque esse esfumaçado em volta fica, de certa forma, com pouca tinta. Então, um pouquinho de água vai fazer essa tinta penetrar melhor no nosso tecido. Aí, olha, eu vou com o branco, deixando riscadinho também, puxando, arredondando, saindo dessa parte de cima, indo lá pro cabinho, mas sempre, ó, que arredondando, não são risquinhos retos. Fiz com branco e vou trazendo aí detalhes que eu posso colocar um pouquinho de preto, posso colocar um pouquinho dos verdes, mas sempre riscando. O cabinho, você pode colocar com o preto, o próprio preto, e marcar também um pouco dos verdes. E ele vai aparecer muito bem, até porque ele vai cair para o lado de fora, né? Um pouco de branco, lembra que eu disse que ia colocar um pouco de branco para as folhinhas? Elas se sobressaem mais, se destacam mais quando a gente coloca esse toquezinho aí do branco.
pouca coisa e também riscado. Todas as folhas podem levar um pouquinho do branco. Essa outra aí, olha, tô colocando também, observe, tô colocando de forma assim, riscadinha, colocando, puxando, eu não tô deixando aquela tinta bem emendada. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro. Aí eu pintei o botão, eu esfumacei o preto do fundo com o branco e agora eu vou vir com o branco também para cima do botãozinho, deixando ele aparecer direitinho, fazendo capinho. Mesma coisa que fiz no outro, tá? Não foi diferente. Aí tem aqueles arabescozinhos. Eu não lavei o pincel, porque eu quero mesmo aproveitar a sujeira do meu pincel para já ir aparecendo aí no meu arabescozinho. Vou fazer mais um aqui em cima. E posso acrescentar mais alguns. Fica a seu gosto, você coloca quantos quiser. Se você quiser colocar mais flores aí desse lado, né, aquelas flores de batidinhas que chamam, essas pequenininhas que ficam aí atrás, ou menores no caso, você pode estar colocando também. Eu vou só colocar aí uns arabescozinhos, coloquei até mais do que tinha. Pode acrescentar mais alguns ao seu trabalho ou nem colocá-los. Ou colocar só uns galinhos secos que também fica bom, uns galinhos secos por aí. Principalmente acompanhando todo o preto que tem, né? Já para pintura, para esse fundo desse trabalho. Quero deixar assim bem escuro esse em volta, justo para destacar bem a flor, né? Que nós vamos pintar, nossa papolazinha. Então ela ficará em evidência, uma evidência maior pelo fato de ter uma sustentação bem escura aí atrás. Para o centro dessas flores, as mais formadas, um pouquinho de mostarda ou de ocre-ouro, amarelo, ouro, limão, aquilo que você quiser colocar. Eu coloquei o ocre-ouro, com o cabo do pincel, uns pinguinhos. Agora eu vou fazer o preenchimento da minha flor inteira com tangerina. Tudo eu vou encher com tangerina. Agora a gente começa a detalhar um pouco. Peguei o vermelho tomate, poderia ser o vermelho escarlate, poderia ser o vermelho profundo, também ficaria muito bom para a gente estar colocando já uma sombra, uma profundidade aí para essa região central. O vermelho, ele acaba se destacando um tanto aí em cima do tangerina, que é uma tinta mais clarinha, mais amarelo e mais transparente, né? Agora, depois, né, não tá pronto, você deve alisar, mas tá muito clarinho essa sombra, mas a gente ainda vai colocar preto. Eu vou agora acompanhando os risquinhos do meu desenho, né, que não apagou, dá pra ver direitinho, o tangerina é de fato aquele transparente, ela tá mais transparente. E eu vou aí, olha, marcando os pontos que está mais adentro. As bordas das pétalas eu vou deixando mais clarinha e com o preto a gente vai conseguir mostrar isso, as profundidades bem melhor, né? Elas vão aparecer bem mais marcadinhas. Você observou o que eu fiz? Eu só sujei o meu pincel com preto, coloquei no preto, tirei o excesso na borda da tampinha, peguei só olha só, peguei só a sujeirinha. A gente não precisa levar muita tinta preta aí pra cima, não. Os tons que a gente colocou, no caso tangerina, como base, é suave. O vermelho, ele só intensificou um pouquinho já um ponto de sombra. Ele me trouxe onde estão minhas sombras. E o preto, ele vai cair só aprofundando um pouco mais. Se a gente coloca muito preto aí em cima de um tom que é delicado, como tangerina, é quase como se a gente sumisse com ele.
Então, a gente precisa só de um pouquinho de preto, quase nada, uma sujeirinha de pincel, pra gente, ó, trazer essa sombra, trazer umas profundidades para nossa flor, né? Separações das pétalas, a região central, pontos que levam menos luminosidade, para deixar assim mais separado, mais em evidência cada pedacinho dela. Nessa hora você puxa bem, você emenda bem esses tons. Se quiser deixar levemente riscado, pode, embora que para riscar geralmente a gente precisa de um pouco mais de tinta, né? Essa região central, aí eu vou pegar muito preto. É a região dos pistilos. Eu vou preencher toda a parte da região de pistilos com o preto, preencher bem e ainda colocar assim com batidinhas para ficar uns excessozinhos. Olha só o quanto, né, escuro. Para borda, eu tô pegando tinta preta na quina do pincel e deixando um tanto irregular, excessozinhos mesmo. Pronto, aí eu só tô arrumando um pouquinho essa sombra com o restinho de tinta do pincel, a sujeirinha de tinta do meu pincel. Cuidado para não levar o pincel com muita tinta, muito preto. E aí a gente pode brincar, pode colocar branco, pode colocar amarelo. É um amarelo que tem uma quantidade maior de branco para separar melhor essas pétalas. Nessa região dos pistilos, eu tô distribuindo um pouquinho de verde musgo com batidinhas. Nessa hora, eu peguei um pincel até menor, tá? Troquei o pincel. Pincelzinho número 6. Aí é o branco, que eu tô distribuindo luminosidade sobre os pistilos. Você pode estar colocando aí, por exemplo, amarelo bebê, amarelo canário. O próprio mostarda fica bom aí também, tá? Vou aproveitar esse branco e vou trazer uma luminosidade para cima dessas pétalas, mas é aquela coisa, tem gente que não gosta de misturar, de trazer o branco para o vermelho, né? Você pode estar utilizando outros tons. No caso, como a gente fez uma base nessa flor, com o tangerina, que é aquela corzinha mais transparente, que tem bastante amarelo, então a gente poderia estar usando aí tons amarelos para essa luminosidade. Poderia trazer um amarelo canário, amarelo bebê, até um pouco do amarelo limão, tá bom? Mas eu vou utilizar o branco mesmo. Eu acho que de todo mal não fica assim ruim. Olha só, coloquei aí a luminosidade para dobrinha. Coloquei, vou fazendo essa separação, não vou colocar por todo o espaço da borda. Olha só, tô colocando um cantinho aqui, outro ali. Você não precisa dar a volta inteira nas bordas da sua florzinha com esse branco, nem que fosse amarelo ou qualquer outro tom que você tivesse utilizado. Só vamos destacar alguns pontinhos. Olha só a região por onde eu estou distribuindo. Vou colocando uma porção não muito grande. Esses espaços que estão assim mais afora, aquele redondinho indo mais para distante, assim, maior, você pode aproveitar, né, para trabalhar ele. A colocação desse branco, coloca ele um pouquinho riscadinho, tá bom? Riscando, se levando para o centro. Essas regiões, como essa aí, que fica quase como uma dobrinha, ou uma dobrinha mesmo, aí você não precisa riscar, não. Mas os pontos, ó, assim mais afora, aí você coloca e a emenda que você faz, pode deixar um pouquinho riscada, levando lá para o centro da florzinha. É uma colocação bem tranquila.
E é isso, gente. Olha só aí a nossa flor toda prontinha, o nosso trabalhinho de hoje. Logo mais eu volto com a nova ideia. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!